estava morrendo de saudade de vocês. Eu estou aqui hoje, ó, sabe com quem? Com a minha amiga Mia. Isso! Oi, Mia, dá tchau para o pessoal? Mia vai ficar comigo hoje para contar uma história de Deus para você. Vamos orar? Junte sua mãozinha, feche seus olhinhos e repita comigo esta oração. Lembra, a oração ela é uma ligação para o céu, uma ligação para falar com o Papai do Céu, combinado? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Te agradeço pelo seu amor e a sua bondade em minha vida. Continua conosco, nos dando uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora para a história? Então, por que crianças cristãs não comemoram o Halloween? Porque o Halloween celebra a morte. É uma festa que celebra a morte. As pessoas se vestem de zumbi, de vampiro, tudo coisas relacionadas à morte. Somos cristãos e cristãos não celebram a morte, porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. É o que diz lá em Lucas 20:38, o versículo que diz que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós não comemoramos o Halloween. O segundo motivo, sabe o que é? É porque as pessoas lá na origem da festa, quando elas criaram essa festa que nem é do Brasil, essa festa é lá de fora, elas faziam isso, diz a história, porque elas tinham medo da morte. Então, por ter medo da morte, é que elas faziam essa festa de se vestir, de colocar fantasias. Era como se fosse um ritual. Por quê? Porque elas tinham medo. E eu te pergunto, nós precisamos ter medo da morte? Não, né? Por quê? Porque Jesus reina sobre a morte. Lá em Apocalipse 1:18 diz que Jesus tomou a chave da morte da mão do inimigo de Deus, da mão do diabo, e ele reina sobre a morte. Então nós servimos a Jesus. Então não precisamos ter medo da morte. Nós, na verdade, aqui no Brasil, podemos falar da salvação de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, no dia 31 de outubro, além de ser o dia da Reforma Protestante, no Brasil é o dia de proclamação do Evangelho. Que legal! Então, ao invés de sair por aí dizendo gostosuras ou travessuras, que é o que essa festa ensina, a gente pode levar a palavra de Deus, que é mais doce que o mel, que pode trazer vida às pessoas. Então tem muita gente que tem medo da morte, tem muita gente sofrendo com isso também. E nós precisamos proclamar o Evangelho, falar de salvação, porque o nosso Jesus venceu a morte. Vamos colocar então aqui no mural? E o terceiro motivo pelo qual crianças cristãs não comemoram o Halloween, sabe por quê? Porque é uma festa que incentiva a fazer o mal. E eu explico por quê. Lá fora, quando eles comemoram essas festas, as crianças se vestem de zumbi, de bruxa, de um monte de coisa, e elas saem nas casas e elas dizem assim: gostosuras ou travessuras? E sabe o que quer dizer travessura? Travessura é maldade de criança. Então quer dizer que se as pessoas não têm doce para dar para elas, elas vão fazer maldade com as pessoas? Isso não é um ensinamento que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos. Lá o Salmo 101:3 diz isso:
se ele disse que não é nem pra gente ver, quanto mais fazer. Então, essas travessuras que esta festa ensina, nós não podemos nem pensar em fazer. Quem pratica maldade não é de Deus, é do mal. Então, a gente deve evitar ver essas coisas ruins e fazer essas coisas ruins. Nessa época, muitas pessoas assistem filmes de terror, fazem jogos de adivinhação, participam de coisas que são das trevas. E a Bíblia diz que a gente não deve pôr essas coisas diante dos nossos olhos. Então, não ao Halloween, fora Halloween, e vamos celebrar as coisas de Deus. Então, crianças, hoje nós vimos, com base na palavra de Deus, no que a Bíblia Amiga nos diz, o porquê que nós não comemoramos o Halloween. Aqui estão todos os motivos. E agora eu tenho uma proposta para vocês. O que vocês acham de, ao invés de a gente comemorar essa festa ruim que ensina a gente a fazer um monte de coisa que não agrada o coração de Deus, a gente comemorar a festa do céu? Sim, falar das coisas de Deus, falar de salvação, levar a palavra de Deus, ao invés de levar travessura, vamos levar a palavra de Deus, falar de Jesus para os nossos amigos. Vamos o quê? Vamos colocar coisas boas diante dos nossos olhos, as histórias bíblicas, as coisas que agradam o coração de Deus e não as coisas ruins. Lembrar que Jesus é um Deus de vivos e não de mortos. Vamos orar a respeito disso? Se na tua escola vai ter isso, nós vamos orar e Deus vai te dar direção para você não participar.